corações, fala com a tua língua de fogo, porque queremos a tua sabedoria, que o homem diminua, não queremos ouvir tese de homens, não queremos ouvir opinião de homens, nem sabedoria deste mundo. Queremos ouvir a tua voz e fazer aquilo que te apraz. E queremos ouvir aquilo que te agrada e não aquilo que nos agrada. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Obrigado, meu amigo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Igreja, vamos estudar um pouquinho hoje aqui. Vamos falar sobre o céu. E as provações revelam o amor paternal de Deus para com seus filhos. Amém? Quem aqui aceitou a Jesus como seu Senhor, único e suficiente Salvador? Então você se tornou um filho de Deus. Só que não é só aceitar de boca para fora. Se você ainda não é batizado nas águas, você deve procurar a liderança da igreja e pedir para marcar o dia do seu batismo. Porque no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, o versículo 15, Jesus ele disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Veja como Deus é maravilhoso. Primeiro, lá em João 3,16, eu amo essa passagem que diz: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todas as pessoas, todo aquele que nele crê, não pereça, não seja condenado, mas tenha vida eterna. Essa condenação você pode ver lá no Apocalipse, capítulo 21 em diante, quando Deus faz novos céus e nova terra, e o mar já não existe, a morte também, ela morre, ela deixa de existir. E Deus ele diz que, quanto porém aos covardes, aqueles que, não perseverarem em Cristo, desistirem da fé, aos covardes, aos incrédulos, aqueles que não acreditam na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Há pessoas dentro das igrejas já que pregam só prosperidade, muitas delas hoje em dia, e a gente sabe que a prosperidade é um dom de Deus, não há nada de errado em prosperar, mas a coisa começa a ficar errada ou dar errado quando se prioriza isso. E o principal objetivo do Evangelho é salvar vidas, é nos levar ao céu. E a vida abundante, a prosperidade é uma consequência da sua comunhão com Deus. Ele te dá talentos, dons, energia para você trabalhar, produzir, e Ele protege o seu dinheiro, porque você se torna um cidadão celestial. Jesus disse: dai a César o que é de César, paga o imposto do governo, que pertence ao governo, mas a Deus o que é de Deus. Daí você faz o que diz lá em Malaquias 3,10, em Hebreus 5, enfim, o que diz no Velho e no Novo Testamento a respeito do dízimo. E aí você está usando o método de Deus para que você prospere neste mundo. Como dizimista, por amor, não por obrigação ou por medo do diabo, e ofertante, patrocinador, porque já que ele abre portas para você, te dá dons, sabedoria, talentos, e ele prospera você, por que você não investe na obra dele, já que você já investiu em tantas outras coisas? E o mundo investe no carnaval, na bebida. Há pessoas que investem nos cigarros, na promiscuidade. Por que você não pode investir na obra do Senhor, na obra de Deus? Então você, quando é ofertante por amor e dizimista, você está mostrando para Deus que você realmente quer o bem do reino de Deus e se preocupa com o futuro da pregação
do Evangelho. Agora, você creu, acreditou, e aí diz: aquele que crê e for batizado será salvo, quem não acreditar será condenado. Aí vem uma coisa natural no reino de Deus, que eu já falei para vocês quarta-feira, falei sexta e vou falar hoje. Estes milagres, estes sinais hão de acompanhar aqueles que acreditam, que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa venenosa, mortífera beberem, não lhes fará mal nenhum. Se impuserem as mãos sobre os doentes, eles serão curados. E em Lucas, no capítulo 10, no versículo 6, 4, 5, 6 em diante, fala sobre o regresso dos 70. E aí Jesus diz: eis que vos dei autoridade para pisardes em serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nenhum dano absolutamente vos causará. Não vos alegreis, portanto, porque os espíritos imundos lhe obedecem, mas sim porque o vosso nome está escrito no reino de Deus, no reino dos céus, arrolado nos céus. As pessoas se preocupam, e hoje em dia até muitos pregadores, em ficarem conhecidos no mundo gospel. Isso acontece com pregadores, com levitas, e isso é natural do ser humano. Quando você se rende ao Espírito Santo, você não se preocupa mais com isso. Você simplesmente abençoa quem o Espírito Santo coloca no seu rol, ou no seu ciclo vital, no seu caminho. As pessoas que entram na sua igreja, no seu ministério, as pessoas que Deus coloca no seu caminho, seja da sua igreja ou não, seja do ministério que você faz parte ou não, seja budista, católico, espírita, você não vê mais isso. Você não vê mais nome de religião. Você vê uma alma que precisa de ajuda, ouvir a palavra, precisa de uma libertação, precisa de uma cura, e você tem o remédio para aquele doente. Você tem um remédio que vai curá-lo permanentemente. Você tem a dose mais forte para aquele viciado em drogas. Essa dose mais forte é Jesus. Esse remédio para o canceroso é Jesus. O que é o câncer diante de Deus? Uma bactéria, um vírus. O que é um problema, ou qualquer problema neste mundo, diante do Deus que criou tudo? Então é importante você crer, você ser batizado, porque você está ali não crendo apenas de boca para fora, e aí você escapa do que diz em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 8 em diante. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos idólatras, aos adúlteros, aos feiticeiros e a todos os mentirosos, a parte, a recompensa que lhes é esperada, ou a parte que lhes cabe, será um lago que arde com fogo e enxofre. Que a Bíblia afirma que a morte e o inferno é quente. Só que a morte, o inferno, o dragão, a besta, a primeira e a segunda, o anticristo, todos os seus seguidores serão lançados nesse lago que é mais quente do que o inferno, que é o lago que arde com fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. E o que é que eu tenho que fazer para que eu possa permanecer salvo? Porque aceitar Jesus, você aceita, é batizado nas águas, deve priorizar o Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo entra no seu corpo, então o próprio Deus está falando através de você, olhando através de você, tocando nas pessoas através de você. Ele está andando com você, aonde você vai, o poder do reino, que é uma pessoa maravilhosa, o Espírito Santo vai com você. É por isso que diz lá em Deuteronômio 28,
que se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado